Muito bom dia. Estão me ouvindo? Ok. Vamos iniciar mais uma convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias, no dia 5 de outubro contra a Bolívia, em La Paz, e contra o Chile no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. Hoje temos 4 pessoas na mesa. Eu convido o Fernando Lázaro, responsável pelo Centro de Pesquisa e Análise, o CPA, Edu Gaspar, coordenador de seleções, Tite, técnico da Seleção Brasileira, e o preparador físico Fábio Maceredian, por favor. Nós vamos seguir o roteiro usual, sempre. Só ligar, Edu, por favor. Ok, gente. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia a todos. Como de costume, vou passar a vocês alguns detalhes prévios, né, que eu acho que é de importância a todos. Que o nosso chefe de delegação será o nosso vice-presidente Marcos Vicente. Vale lembrar um assunto importante para nós e bem relevante. Iremos fazer os nossos 3 primeiros treinos antes do jogo contra a Bolívia na Granja Comari. Acho que foi um desejo da comissão técnica estar na Granja Comari para se acostumar, porque nós provavelmente, não, com certeza estaremos na nossa Copa do Mundo, na nossa preparação por lá. Então vale a pena nós já estarmos nos acostumando à nossa casa. Quanto à programação, como eu falei no início, estaremos na Granja, iremos para Santa Cruz e iremos direto a La Paz. Faremos a nossa viagem, já estaremos no dia do jogo em La Paz e assim retornaremos, assim como foi o desejo do nosso preparador físico e nossa comissão técnica, essa programação. Um assunto relevante que eu gostaria de citar aos senhores, que foi tratado durante a semana por perguntas dos senhores repórteres, que sobre os cartões e as suspensões que possa levar à Copa do Mundo. Então, gostaria de citá-los que o cartão vermelho no jogo contra o Chile tem a possibilidade da suspensão para acarretar para a Copa do Mundo. 2 cartões amarelos, suspensão não válida para a Copa do Mundo. Isso foi uma pergunta que muitos jornalistas nos fizeram durante a semana, então fica aqui o recado a todos. Pode? Não, confirmado, desculpa. Então, cartão vermelho está suspenso para o próximo jogo da Copa do Mundo. 2 cartões amarelos, zera e não cumpre a suspensão na Copa do Mundo. Vale lembrar que o nosso departamento jurídico, com certeza, nos pautou sobre essas possibilidades também, a ajuda do nosso diretor, Carlo, que nos ajudou com todas as informações necessárias. Também é importante lembrar que o nosso departamento de competições, nosso departamento de marketing, estão preparando um grande e uma bela festa no nosso último jogo que nós teremos no Allianz Parque. Teremos, e tivemos a sorte, obviamente, de ter o nosso último jogo na nossa casa, então estamos todos muito animados, nós da comissão técnica, de poder propor ao nosso torcedor, que está tendo um carinho conosco impressionante, retribuir da melhor forma possível. E agora passo a palavra ao Tite. Bom dia a todos. Eu vou reiterar o que eu falei da última convocação para relembrar. O critério da convocação, nesse momento, ele não atende especificamente ao momento do atleta no clube, senão alguns critérios mais. O histórico dele dentro do clube e na seleção, o momento de clube e aquilo que ele viveu e vive na seleção, e uma projeção para a Copa do Mundo a partir do momento em que nós classificamos. Então, nós temos aqui 11 meses para estar, né, iniciar a Copa do Mundo. Então, ele se estabelece para que a gente compreenda o porquê também da convocação
num critério mais abrangente. Nesse aspecto, estão convocados 24 atletas, um a mais do que o usual, e se vocês vão saber relacionar uma situação à outra. Goleiros, Alisson Roma, Cássio Corinthians, Ederson Manchester City. Defensores, Dani Alves Paris Saint-Germain, Danilo Manchester City, Felipe Luiz Atlético de Madrid, Gemerson Mônaco, Marcelo Real Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Miranda Inter de Milão, Thiago Silva Paris Saint-Germain. Meio-campistas, Arthur Grêmio, Casemiro Real Madrid, Diego Flamengo, Fernandinho Manchester City, Fred Shakhtar, Paulinho Barcelona, Felipe Coutinho Liverpool, Renato Beijing, William Chelsea. Atacantes, Diego Tardelli Shandong Luneng, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Manchester City e Neymar Paris Saint-Germain. Ok. Vamos ter aqueles 2 minutos enquanto vocês passam a lista. E a gente já inicia a coletiva. Eu falo isso toda vez, ninguém me diz. Eu falo, nossa, como é frio aqui, eu falo. Muito frio. Eu fico meus pés, não é de nervoso não. Meu nariz congela. É pequeno, né? Tá legal uma bancada assim, né, professor? Tá legal uma bancada assim com 4. Sim, divide, se tiver alguma coisa que ela vai, tu tem, sim. Tá legal. Ela ainda incomoda, o refletor ali me incomoda, eu não consigo. Ele é muito forte, o frio é muito forte aqui. Se o cara levantar para enxergar lá do outro lado, eu não consigo olhar o cara. Ok. Guido, por favor. Tite, aqui no meio. Aqui. Tudo bem? Bom dia. Guido Nunes, do Sport TV. Falando um pouquinho sobre essas novidades, né? Você já disse mais ou menos aí os critérios. Queria começar perguntando sobre o Arthur, porque no jogo da Copa da Libertadores, você estava lá no estádio, acompanhou o jogo contra o Botafogo. Se a gente fosse colocar uma porcentagem, o quanto que esse jogo de quarta-feira foi determinante para a presença do Arthur na lista hoje? Eu vou passar a bola para o Fernando, ele vai te dar alguns dados e depois eu vou complementar com o conceito a respeito do Arthur. Para complementar, além desse jogo específico que você está falando, foram 7 jogos vistos do Arthur em loco, né? Durante toda a campanha que o Grêmio vem fazendo no ano. Ele já fez 36 jogos na temporada, tendo uma sequência grande, a primeira temporada dele se efetivando como titular na campanha que o Grêmio vem fazendo em várias competições em alto nível. O complemento é o que é de importante aconteceu no jogo. Quando eu fui para o jogo, eu peguei e abri as janelas todas que estavam ali, porque eu queria ver o clima do jogo, a atmosfera do jogo. Porque futebol é aquilo que a gente vê, os números, a interpretação, mas é o que a gente sente. É o lado da emoção, do peso, da responsabilidade, da grandeza do jogo. Então, tu consegue dimensionar. Ele é feeling, ele é percepção também, é esse lado. Um garoto que, por ser garoto, jogando com uma naturalidade, num momento extremamente importante das duas equipes, fora de casa, fora do seu ambiente natural, jogando com um nível de concentração muito alto. Então, eu não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, com a qualidade e o desempenho que ele está tendo, mesmo sendo jovem, porque eu não sei se daqui a 11 meses, 9 meses melhor, nós estávamos conversando, né, ele vai ter toda uma afirmação e uma confirmação. Então, também terá essa oportunidade, pelo que ele produziu, está produzindo, e por uma perspectiva futura, eu sempre comparo ao Gabriel Jesus, enquanto ele rapidamente surgiu, pode ser com ele, pode ser com outro jogador também. Eu citei o zagueiro do Atlético Mineiro, né, o Gabriel, em momentos anteriores, e fica aberto assim para esses novos atletas que possam estar surgindo com esse nível de desempenho. Tite,
Bom dia, Cícero Mello aqui da ESPN, tudo bem? Bom dia aos demais membros aí da mesa. Aproveitando o gancho do Guido, só não é a minha pergunta, mas queria que você, como sempre faz, falasse um pouco das novidades, algumas outras novidades que nós tivemos aqui, por exemplo, Fagner não veio, e o Danilo está, o Diego Tardelli, jogando no futebol chinês, Fred e Diego do Flamengo. Mas a minha pergunta, isso foi só para complementar as novidades, a minha pergunta é a seguinte: parece a todos que acompanham o futebol que para a Copa do Mundo, apesar de ainda faltar um bom tempo, o time do Brasil, o time titular, praticamente todo mundo já sabe de cor, com exceção de ficar dúvida, pelo menos para mim, para algumas pessoas, quem vai ser o titular, o William ou o Felipe Coutinho. Eu não vou te perguntar quem vai ser o titular, mas queria te perguntar que diferença de características esses dois jogadores têm e que a seleção ganha com um ou com o outro, independentemente de quem for o titular. Essa é para responder. Essa é para responder. A outra foi uma observação. Não, a outra é só para você falar um pouco mais das novidades. Todo mundo quer saber por que Diego Tardelli, Diego do Flamengo, Fred e o Danilo no lugar do Fagner. Tá. Dessa especificamente, taticamente, tu perguntou de Coutinho e de William. Primeiro que dá para jogar os dois também. Então, que essa é a avaliação que se estabelece. O William e Neymar te dá verticalidade, agudo, agressivo e menos construção. Coutinho dá mais construção, dá mais pensar, dá mais organização e um pouco menos de atacar espaço de profundidade, que a gente acaba estabelecendo conforme a necessidade do jogo e com os atletas de alto nível que tem. Eu vou pegar um gancho da inicial também e dizer assim, ó, absolutamente, pelo fato de estarem sendo convocados esses atletas, eles estão assegurados numa lista final, tampouco aqueles que não estão agora, estão ali já. Não, é minha e é nossa função procurar ver, acompanhar, estudar o nível e quanto cada um teve de desempenho dentro da seleção. E, a partir daí, essa concorrência. Não é questão de gosto, de quem produz mais. Eu sei o que produziu o Fagner, vamos ver o que produziu. Eu sei que vem Rafinha, eu sei que vem Mariano, mesmo tendo pouco tempo, mas o tempo de treinamento ele é importante. Por quê? Porque nós vamos continuar acompanhando todos esses para, no momento final, vir aqui e colocar, bom, dentro dos critérios, foi esse escolhido. Tardelli tem uma história dentro da seleção muito boa. É um legado que já vem do Dunga nas suas convocações e jogando e bem. Enfrentei ele no Atlético Mineiro, era um terror para jogar contra. Porque é um jogador de muita movimentação, de qualidade técnica, com números extremamente expressivos. Agora, de forma recente, eu acho que são 13 jogos, 11 gols e uma assistência. Isso. Me ajuda aí até a idade. 4 meses, quando retornou a ter uma sequência maior agora no clube na China, são esses os números, 13 jogos, 11 gols e uma assistência. Joga de externo ou joga por dentro? Tite, aqui à sua esquerda, Gustavo Henrique, Rádio Globo, satisfação em revê-lo. Está quase no fim da preparação para a Copa do Mundo, não falta muito, é a última convocação para uma competição oficial. Na tua cabeça, você teria como passar para a gente o percentual dessa lista que está fechado? Por exemplo, 80% na minha cabeça já está fechado, 90%. O que você pode passar para a gente em termos de projeção para a convocação para a Copa? Poderia passar se eu fosse simpático e quisesse fazer média contigo. Eu poderia passar, eu seria mentiroso, inconsequente, descriterioso, irresponsável. Eu sempre coloco de que o campo fala, vocês acompanham, o atleta pode crescer, evoluir. Eu não posso, eu fico fomentando, eu fico colocando combustível para que o atleta olhe e diga assim, pô, essa comissão técnica está aí, a seleção está aí, é uma perspectiva minha, vou arrebentar. Sabe, porque eu acredito que competir em alto nível, ela te faz elevar. Eu não tenho. Claro que existem alguns atletas que estão num processo, mas quem me diz que um deles pode machucar? Está num processo de recuperação. Não está bem tecnicamente, não quero, mas que brigue com o técnico, não está jogando. E aí? Né? Então, esse acompanha, por isso essa importância de toda essa estrutura para acompanhar o atleta e o seu momento, o seu desempenho também, fora aquilo que eu coloquei do passado e outras situações. Abrindo só um pouquinho para fazer um complemento, a conversa com o Renato Gaúcho, em função
das qualidades, e elas já foram anterior quando a convocação foi do Luan, enfim, de conversar com o Renato, que é o profissional que também trabalha com o Arthur, também teve um peso, assim como todos os outros técnicos com quem eu conversei, e que eles abriram a possibilidade de conversar comigo, foi importante. Tite, Silvio Barsetti, Portal Terra, bom dia. Se está acabando o torneio eliminatório, em primeiro lugar, o Brasil, disparado, com a melhor campanha. Dá para dizer que aquele 7-1 começou a cicatrizar, é uma ferida que vai ficar eternamente aberta, mas essa campanha ofuscou aquele 7-1, é o novo futebol brasileiro, pelo menos em campo, dando a volta por cima, pode-se dizer isso? Tudo que está no passado está aberto. Tudo. Quando a gente quiser esconder alguma coisa, tu não está trabalhando com verdade. Quando não está trabalhando com a verdade, tu perde a importância dos fatos. Todos eles estão aí. Ao longo da minha vida, eu aprendi a aprender. É muito difícil. É muito difícil. Talvez o cara pudesse falar, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a analisar, aprendi a aprender, e teve momentos que eu era excessivamente vaidoso, arrogante, e achava que tudo aquilo que eu entendia pudesse ser o melhor. Eu aprendi ao longo da minha vida a aprender. Aprender ela é com os aspectos positivos e bons, tendo a coragem de olhar de frente, e os aspectos negativos que acontecem na vida, que também, se elevados para a lição, são importantes. Tite, aqui no fundo, Flávio Nick, Fox Sports. Tite, qual é a sua maior preocupação nesses 2 últimos jogos aqui, no fundo, à sua direita, Tite? Tudo bem? Sua maior preocupação... Me atrapalha aqui por isso. Contra a luz ali, né? Ô, Tite, esses 2 últimos jogos com o Brasil já garantido em primeiro lugar, qual seria a sua maior preocupação? Mais em observar jogadores que você não chamou nas últimas convocações, mais em dar conjunto ao time que você imagina ser o titular para começar a Copa? E vai existir uma preocupação na escalação para o jogo contra o Chile, já que com essa informação, se de repente um Neymar ser expulso, você perde ele numa abertura de Copa do Mundo, isso pode influenciar na sua escalação? Na segunda parte, não. Direta e de forma definitiva, não. Na parte anterior, consolidar a equipe, ter uma equipe mentalmente forte, que ela consiga estar já classificada, mas manter um nível de desempenho e mentalmente muito forte, bem. Que saiba lidar com as adversidades do jogo, porque eles vão acontecer durante a partida, é inevitável, no Mundial vai acontecer. Mas o que é isso? Dá um exemplo. Não pode entrar com um nível de concentração mais baixo e de mobilização mais baixo, tecnicamente abaixo, taticamente abaixo, como aconteceu no primeiro tempo contra o Equador. Felizmente nós aprendemos, e essas lições elas servem para ajustes táticos, técnicos, mentais, para jogar. E a preparação é contra a Bolívia, que nos últimos 7 jogos, e são 5 de eliminatórias, 2 Copa América. E 2 Copa América, nós tivemos 4 derrotas contra a Bolívia. Empatamos 1, vencemos 2 lá. Que a altitude faz um efeito, então, ele é de mobilização. Que a Bolívia venceu os seus últimos 3 jogos em casa. Então, eu não estou pensando no Chile, pode ter certeza. E estou passando a mensagem que é um desafio nosso enquanto equipe, e foi a primeira coisa que eu trouxe quando nós nos reunimos agora pela manhã. Eu digo, quando veio os dados, me chamou a atenção esses dados. Bolívia venceu os últimos 13 com 7 conosco. Ela venceu 4. É um desafio que nós temos, de desempenho alto. Não de resultado, mas de jogar muito, de desempenho alto. O técnico cobra desempenho. O resultado ele é consequência, mas essas variáveis, nós temos condições de ajustar. Tite, o Wellington Campos aqui, ó, à sua direita. Rádio Itatiaia. A ausência do Maracanã na eliminatória. O São Paulo vai receber o seu segundo jogo. O CBF tentou fazer o jogo do Maracanã, mas os problemas do estado do Rio. Fica um vazio não jogar com a seleção brasileira nessa eliminatória no Maracanã, para o seu sentimento? Agora, há 15 minutos atrás, estava o presidente Marco Polo
estava o coronel, e toda a comissão técnica, nós passando aí os convocados, as palavras que ele colocou, que o presidente colocou, são as minhas, o meu sentimento. Nós gostaríamos de fazer o jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Agora, existe uma série de outras responsabilidades que elas são inerentes à organização e tudo mais. E eu lembro que eu estava assistindo um jogo no Maracanã, eu não sei contra quem que era, daqui a pouco eu abri, tinha uma caixa de som, cara, mais um desse tamanho. Aí por curiosidade, eu perguntei quem é que fica conosco lá nos jogos. Marcelo. Eu perguntei para ele, cara, quem é que faz a manutenção disso tudo? Aí tu olha, a primeira coisa que eu olho foi o campo. Eu digo, eu quero ver se o campo está bom. A primeira coisa que o treinador olha é o campo, tá legal. Mas eu pedi para Marcelo, Marcelo, o que faz? Ele disse são empresas que são contratadas, e, enfim, tudo mais. E eu fiquei pensando, digo, cara, se dá um problema nisso daí, e cai ali embaixo, e aí? E a responsabilidade que se tem? A responsabilidade é tua. Aí vai estar todo mundo fugindo do gol. Tu tem que ter um mínimo de segurança para o futebol também. Gostaríamos, sim, que fosse. Fica um sentimento, sim, gostaria que fosse o Rio de Janeiro. Também. Mas existem outros fatores que eles são determinantes. Bom dia a todos. Bom dia, Tite. Você pensa em escalar times diferentes na Bolívia e em São Paulo? Não, assim, modificações extraordinárias, não. Eventualmente, como fortalecimento de equipe, de grupo, alguns ajustes, algumas situações, como aconteceu em relação ao Fernandinho e ao Casimiro, em relação ao Gabriel Jesus e ao Firmino, algumas situações que elas possam ser pontuais, não transformações. Não que mexam na estrutura tática da equipe, sim uma preparação, um fortalecimento de uma equipe toda. Tite, aqui no fundo, bem na sua direção, ali na Estádio do Esporte Interativo. Queria que você falasse um pouquinho em relação à volta do Diego, do Flamengo, para essa lista. Ele vem apresentando, às vezes, não uma estabilidade, né, dentro de campo. E também aproveitar e falar um pouquinho da volta do Fred e já emendar com uma pergunta em relação à Liga dos Campeões, porque a estreia agora da fase de grupo da Liga dos Campeões nessa semana, os brasileiros foram muito bem. Os artilheiros foram brasileiros, né? O país que mais fez gols aí foi o Brasil, com jogadores que estão constantemente na sua convocação. E eu lembro da gente ter comentado aqui anteriormente sobre os jogadores estarem durante as férias treinando, até por conta da seleção brasileira. Então, o quanto que a seleção, nesse sentido, inversamente, tem como consequência no bom desempenho no início de temporada para os jogadores que estão atuando na Europa? Ela foi abrangente, eu fiquei... Do Diego. Do Diego. O Diego, ele iniciou a temporada muito bem. As participações dele dentro da seleção, vou pegar um dos critérios da seleção muito bem. Ele é um jogador na seleção, um armador. A sua função é uma função de armação, de articulação, né? E ele tem essa grande capacidade, fora todo um passado e um lastro. Ele pega e coloca a camisa do Brasil e se sente confortável, ela não fica pesada, ela não inibe, ela não constrange. E nesses momentos em que a gente tem que aproveitar o tempo, se eu tivesse um tempo maior, eu volto a dizer 4 anos, tu conseguia trabalhar toda essa situação. Agora ela é mais recente, nós estamos a 9 meses da competição, tu tem que ter jogador que sinta o peso da responsabilidade, que sinta o medo que eu tenho, mas que dê um passo à frente, porque se sente preparado para essas adversidades e pela qualidade, pelo momento, mesmo sendo, em algum momento, depois de lesão, não tendo a plenitude da sua forma, mas dentro da seleção, pela função que ele exerce, pela capacidade que tem, um jogador que ele tem todas as condições de desempenhar em alto nível. A preparação nossa, o quanto ela influencia, Fábio? Nós ligamos para a maioria desses atletas europeus e pedimos a eles
que intensificasse essa pré-temporada desse ano. Por quê? Porque o tempo de preparação para a Copa do Mundo será curto. Com certeza será curto. E nós estamos estabelecendo uma estratégia de preparação de não fazer uma outra pré-temporada no meio do ano, não. De dar continuidade à temporada europeia, diferentemente de jogadores que atuam no Brasil. Então, nós pedimos à maioria desses atletas que fizesse uma belíssima pré-temporada, que se cuidasse também em todos os quesitos fora de campo, que se precisasse ter uma nutricionista ou nutrólogo particular, que contratasse, que utilizasse tudo que o clube fornece a eles, que aproveitasse mesmo e que se cuidasse muito na temporada 17-18, que ela vai ser estendida até a final da Copa do Mundo. Isso foi o nosso pedido a eles e, volto a dizer, ligamos para a maioria de todos esses atletas que nós estamos vendo jogar a Champions League. Tite, Edu e Fábio, bom dia. Igor Siqueira do Lance. Para o Tite, eu queria saber qual vai ser o nível, o volume de milagres que você vai exigir do Vanderlei ainda para ele poder aparecer numa lista, já que, sem dúvida, a gente conversar com o pessoal que... redes sociais, jornalistas, todo mundo acha que é um momento que o goleiro está merecendo muito a convocação. Para o Edu, a pergunta de sempre, se tem novidade em relação aos amistosos, e para o Fábio, se tem alguma coisa diferente para essa passagem pela altitude, alguma coisa fora do que já convencional que já é feito. Vou começar pelo aspecto altitude, né, que é um tema que sempre aflige a todos que jogam ao nível médio do mar. Não tem como você fazer uma preparação especial ou chegar antes para treinar 3.600 metros de altitude. Porque o que eu quero evitar? Quero evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha, que quando você está exposto, uma exposição aguda, a essa altitude de 3.600, a partir de 6 a 8 horas, vários sintomas começam a aparecer. Falta de ar, irritabilidade, cefaleia intensa, náusea, vômito, por vezes sangramento de nariz. Então, altitudes dessa magnitude, que a literatura chama de alta altitude, normalmente se pede para você se aclimatar e subir devagarzinho. Você vai a 2.000, 2.400, 2.600, para você começar a se aclimatar e chegar nessa considerada alta altitude. Não tem remédio. E, com certeza, nós podemos ter um prejuízo físico no que diz respeito à resistência aeróbia e técnico. Por quê? Porque quanto mais você sobe, a densidade do ar cai. Consequentemente, a velocidade da bola vai ser muito maior. Como foi em Quito, no Equador. Só que com uma altitude de 2.780. Aí sim, vale a pena você chegar antes. Você não vai ser acometido do mal agudo da montanha com essa intensidade, com todos esses sintomas que eu disse a vocês anteriormente. Vai ser muito mais minimizado devido a uma altitude menor. Mas, só 800 metros faz tanta diferença assim? Faz muita diferença. Então, por isso que a única solução que nós temos é chegar na hora do jogo. E, acabando o jogo, sair o mais rápido possível de lá. Qual é a outra preocupação? O que você pode fazer demais? O que eu posso fazer para tentar diminuir esses efeitos? Hidratar e suplementar com carboidrato. Porque no ambiente seco e alto, você hiperventila, você respira mais ofegantemente, tende a desidratar mais e a consumir mais carboidrato. Então, você tem que hidratar esse atleta lá em cima na altitude e suplementar com carboidrato para tentar aí, vamos ver o que a gente consegue diminuir esses efeitos da altitude no aspecto físico. Já no aspecto técnico, a gente está estudando aí alternativas de fazer o aquecimento no campo, um aquecimento muito mais técnico do que o aquecimento que a gente faz normalmente. E, além disso, estudar cada atleta. Quem já jogou nessas altas altitudes? Como se sentiu? O que fazer e ter a opinião do atleta, como é que ele se comportaria melhor. Então, tudo isso nós estamos fazendo a partir de agora, com a convocação já feita. Edu, por favor. Quanto aos amistosos,
novembro, estão muito bem encaminhados os 2 amistosos. Infelizmente, não vou conseguir agora divulgar contra quem e onde será, devido a uma questão de agenda entre as federações. Então, creio que a próxima semana ou na seguinte a gente já tenha novidades quanto aos jogos amistosos. Hã? Não, também. A respeito de convocação e mais especificamente do Vanderlei e de goleiro, e ao que tu citou em milagre. O técnico é um ser humano e não exige milagre de outro ser humano. Ele exige performance. E ele tem também a humildade de entender que existem outras pessoas com outros conceitos diferentes do dele e aprender a respeitar também. Tal qual ele respeita, mas não usa adjetivos que por vezes são contundentes, que eles buscam um outro viés. Eu respeito todos os profissionais, gostaria de convocar mais gente, mas não exijo um milagre de ninguém. Também não exijo ser consensualmente, né, ter tido a mesma ideia do que eu tenho. Tite, bom dia. Bom dia a todos, Edu, Fábio, Sérgio Lobo, estou aqui ao lado do Silvio. Sobre o que o Edu falou no começo, em relação a um jogador, se porventura vier a ser expulso no jogo contra o Chile e ficar suspenso na Copa do Mundo, sim, eu queria saber se você tem esse tipo de preocupação exatamente para esse jogo, por conta de que o Chile vai disputar uma partida pesada contra o Brasil, disputando ainda uma vaga, nem que seja para buscar a repescagem. É um fato que te preocupa? Vai ter uma atenção maior com o grupo, principalmente que entrar em campo? Claro que essa é uma realidade, ela é inconteste. Se a gente olhar na tabela, a gente avalia todos esses aspectos que eles vão acontecer. Mas, porém, a gente tem 2 caminhos. O caminho do fortalecer a equipe, de jogar sobre essas pressões, sobre essas situações diferentes, inclusive do adversário e desse risco que se corre, ou se encolhe, não vou, vamos segurar, não é assim, não se faz assim. Eu não entendo, pelo menos eu, que se faz assim. Tem que brigar, disputar no mais alto nível, com as pressões que tem. Mas vai correr o risco? Vai. Nós corremos o risco de 8 cartões, de 8 atletas contra a Colômbia. Contra a Colômbia, que estava todo o país mobilizado. Eu, pela parte da manhã, o Matheus me atentou, nós trocávamos o canal, eram todos os apresentadores da televisão com a camisa da Colômbia. Nós saímos na rua, era o cara com a camisa da Colômbia, era uma atmosfera assim de dizer assim, nós vamos jogar o Mundial. Nós fomos para o jogo, vocês, quem estava lá sentiu isso tudo, e a equipe manteve um nível de concentração, e me orgulhou muito o fato de ninguém ter tomado o cartão para jogar, para evitar jogar contra a Bolívia. Isso é sinal de maturidade. Quando eu falo de mentalmente forte, é absorver essas situações todas e transformar em jogar futebol, jogar bem. Isso de novo, é um grande desafio de mostrar o quanto de maduro nós somos. O quanto, não só nesse jogo da Bolívia, que ele é desafiador pela altitude que tu colocou mais, mas de enfrentar o campeão das 2 últimas Copa Américas no mais alto nível. E se não fosse por isso, tem um outro mais, que eu sempre procuro fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Em relação... E aqui eu não tenho discurso pastoral, porque eu nem sou, e não tenho vocação nenhuma, mas tem um cara de princípios. E tem um cara que respeita o trabalho dele e respeita essa interação que tem com vocês. Vamos botar para dentro do campo o nosso respeito e jogar muito lá. Contra a Bolívia e contra o Chile, com essas pressões. Tite, Raíza Simplício aqui no meio. Bom dia. Você falou a respeito até desse primeiro jogo contra o Equador, a parte emocional.
E eu queria falar a respeito do capitão do time. Você rodou bastante, se não me engano, já foram 11 capitães diferentes. Eu queria saber se você pensa a respeito de ter um capitão fixo já de olho na Copa do Mundo. Se não, se sim, quem seria, né? Até porque, se você continuar fazendo esse rodízio, talvez dê um probleminha aí. De repente, o Brasil chega na final da Copa do Mundo e aí? Quem é que vai botar a faixa de capitão? Problema bom aí, significado. O que eu procuro fazer como ideia? Eu sempre digo assim, a ideia, a gente pode concordar, discordar, mas qual é que é a ideia do técnico? Eu não quero ser bonzinho com ninguém. Mas eu também estudei e aprendi, que liderança existe uma série de aspectos, uma série de viés que a credenciam a ser um líder. Ela é comportamental, ela é, por vezes, a capacidade que ele tem de comunicação, é a capacidade que ele tem tática, de entendimento do jogo. Ela é a comportamental, como exemplo. Ela é a técnica. E nem todos têm todas essas variáveis. A nossa comissão técnica, ela tem diferentes características. E elas se complementam. Então, eu procuro fomentar a cada um atleta de botar um pouquinho para fora. Essa responsabilidade que tem uma tarja de capitão. E dizer assim, não é simplesmente a tarja. Não é simplesmente a faixa. Ela vem toda uma responsabilidade junto. Ela é de mentalmente ser um cara forte. Né? No momento que tu for provocado, tu ficar pensando em jogar e pensar na tua equipe. Né? Então, atribuir, por isso que eu fico colocando. E vou guardar essa pergunta final para quando chegar na Copa, até na final da Copa, até se for uma sugestão tua, eu vou ouvir. Tite, Pedro Virtual aqui na frente. Queria que você... Vou voltar ao assunto do goleiro, mas não especificamente no Vanderlei, mas não é corriqueiro você repetir 3 goleiros de uma convocação para outra, e agora você faz isso. Numa lista com 6 mudanças, onde você fala muito em teste, variar opções, eu queria saber o quanto que isso significa, se há uma definição clara, ou perto já do ideal na sua cabeça, do gol, e se você gostou de trabalhar com esses 3 nomes e deve seguir isso. Você falava muito que respeitava as críticas sobre o Vanderlei, que no momento dele poderia ter chance. Ele pode ter essa chance ainda, ou o gol parece uma posição bem mais clara do que antes, que tinha muitos testes, e agora os testes são mais no ataque e no meio. Tem um acompanhamento, e o Tafarel é muito específico desse, e a palavra final é minha, de uma avaliação técnica de um goleiro que tem Copa do Mundo e tem toda uma trajetória profissional, que acompanha todos em seus treinamentos, que acompanha em jogos em loco, e que tem toda a minha confiança, e uma palavra final minha também. Tivesse mais tempo, teria toda uma situação, eu coloquei projeção para a Copa do Mundo, e não dá para mim ser bonzinho com todo mundo, não dá. O tempo me permitiu a situação. Não sei se ela é correta a tua observação de repetir os 3 goleiros, porque com o Muralha me parece que eu repeti. E foram... Então, já aconteceu. O que quer dizer? Existem 7, 8 jogadores no gol, e nós temos uma safra muito boa, que é inevitável vir as perguntas, e elas são dessa forma, como tu estás colocando, de forma de análise e que nós, respeitosa, que nós pudéssemos avaliar, que ela é de ideias. Tem 7, 8 jogadores no gol. Diego Alves, que em algum momento foi assim. O Everton, não pense que está fora nós estamos acompanhando. Tem toda essa possibilidade de acompanhamento e de vinda. Enfim, os 3 bem, agora os 3 jogadores bem. Eu vi o Clássico, acompanhei o Clássico. O Santos venceu. Os 2 goleiros jogaram muito, os 2. O Alisson bem. O jogo contra o Atlético de Madrid, ele fechou o gol. Fez a diferença em função do resultado. Às vezes o resultado ele vem não com o desempenho da equipe no geral, vem com um isolado do Alisson. O Ederson dando uma sequência, o Everton retomando um padrão. Diego, infelizmente, o fato de não poder jogar a Copa do Brasil, ele fica prejudicado um pouco. Falei do Fábio. O Fábio voltou depois do machucado em alto nível, também fazendo diferença em grandes jogos.
Só aí nós temos aí privilegiado por esses grandes jogadores. Tite, bom dia. Aqui Igor, TV Brasil, que é a direita sua. Eu vou pegar um pouco a pergunta do Silvio, que eu acho que a gente não pode negar que a Copa do Mundo, todo mundo dá uma importância muito grande e muitas vezes os torcedores e até a própria imprensa acabam um pouco esquecendo o que aconteceu ao longo dos anos anteriores e dá muita importância ao que aconteceu na Copa. A última Copa foi uma experiência, dá para dizer, bastante traumática para os torcedores, pelo que aconteceu. E aí vem um outro técnico, os anos seguintes também não foram muito bons, até que você assume, e agora a gente está nesse momento, digamos, de calmaria, né, de otimismo. Eu queria que você dissesse, já pensando no ano que vem, que vai ser justamente uma outra oportunidade muito clara, assim, que vão julgar muito também o seu trabalho por causa da Copa do Mundo, quão confiante você está em conseguir dar esse último passo e se mudou muito a sua confiança desde que você assumiu para agora? É uma construção. Ela é diária, ela é a cada treinamento, ela é a cada convocação, é a cada relação, é a cada estudo que a gente faz, a cada conversa com o técnico que se tem. Ele é inevitável, assim como é inevitável o legado que cada técnico passa de um para o outro nas suas experiências. Por exemplo, está voltando o Tardelli aqui, que estava e que foi há tempos atrás com outros técnicos colocado. Me foi colocado hoje que foi uma entrevista que o Luiz Felipe deu, colocando de que há um legado da base da sua equipe de 2014, absolutamente correto. Por quê? Porque se pega sempre um legado de construção de técnicos anteriores. Foi assim com o Mano, foi assim todos, foi assim da Olimpíada para conosco, foi conosco para a Olimpíada. Ela interliga. A grande capacidade de poder tirar o que tem de bom e poder reconduzir naquilo que a gente apresenta, bom, ele é desafiador, mas essa construção, ela é diária. Esse contato, ele é diário, para que a gente possa não estagnar e nem evoluir, mas que possa crescer, que possa estar melhor, que nós possamos estar sempre, de alguma forma, provocando, incitando situações de alto nível, como eu estou fazendo agora deliberadamente em relação à Bolívia. Porque todos eles estão e vão acompanhar e vão dizer, ó, nós temos um desafio contra a Bolívia lá. O desafio de desempenho e resultado. Por quê? Porque o nosso histórico não tem sido bom. Mansur, por favor. Tite, Carlos Eduardo Mansur, Jornal o Globo. Eu queria saber se é passar muito longe da realidade ou se é correta a conclusão de que, ou a sensação que a gente tem de que você tinha uma lista de 23 nomes fechada e quando o Arthur terminou de te convencer com aquela atuação de quarta-feira, ele fez com que a lista passasse a ter 24 nomes. Errado. Errado, porque tinha uns 32 lá. Que a gente procura e sabe, busca critérios. Cara, a gente procura ser o mais detalhado possível. Está toda uma... Eu pedi para o Fernando e o pessoal para buscarem os passes positivos ou os passes para um lado de Arthur, de Fred e de outros mais, porque eu gosto também do passe vertical, não só o passe para o lado. Então, eu só te dei um exemplo aqui de quanto a gente estava procurando de informações, de dados, para ver dentro do sistema da seleção onde nós precisamos das características dos atletas, nós precisamos de articuladores, nós estamos buscando articuladores, e eu não posso fechar os olhos para um jogador que tem essa virtude, o Fred, que fez antes, mas não estava fechada, não, ela estava num leque grande, a gente fica... Vale lembrar que foi quase 25, 26. 25, 26... Não, vale. Estou só brincando aqui com o professor, que na discussão que nós tivemos de convocação, foi divertido, entre aspas, porque se deixasse, entre aspas, iam 25 ou 26 atletas. Já estava o Arthur, né, o Fred, e aí entrou em outra posição, um terceiro ali para aquela posição, e aí falou, não, calma, vamos com 24. Se dependesse de mim, seguramente eu teria
seria muito fácil para mim, eu teria uma série de outros atletas, sabe, para estar aqui, para que eu pudesse disponibilizar. Humanamente, você não sabe o quanto ele é desafiador. Estaria aqui uma série de outros atletas que eu pudesse ter tempo, mas não dá, e eu tenho que encarar, esse é o fato real. A última, Losetti, por favor. Bom dia, aqui no meio, Tite. Alexandre Losetti, Globoesporte.com. Eu queria saber nessa sua lista de 24, mas, enfim, você tem um campinho desenhado que tem 50 e tantas opções ali, 6, 7 por posição, e você, desse campo, escolhe os 23, nesse caso 24, que você vai levar a cada lista. Esses 23, 24, hoje, são aqueles que você considera hoje os melhores, ou tem algum assim que você quer ver mais de perto para sentir, para conhecer melhor, ou são aqueles que, se a Copa do Mundo fosse hoje, você convocaria esses jogadores? Até porque 2 que você convocou em todas as anteriores, dessa vez não estão, que são o Fagner e o Juliano. Então, são experimentos, são experiências para conhecê-los, ou são os melhores do momento? São oportunidades para abrir aquele leque de opções dentro do que o tempo me permite, sem ser tira e bota, mas ter uma real avaliação, ter um real... Gemerson é o exemplo disso. Danilo é um exemplo disso. Mas que todos esses estão com oportunidades reais. Não é porque deixou de vir o que veio agora que vai estar com assegurado, não, nós vamos estar monitorando e acompanhando. Eles estão com essa possibilidade real, inclusive aqueles que não foram convocados, estando em altíssimo nível, né, dentro da nossa capacidade de análise, que não vão deixar de ser convocados, não. Independente de ser a primeira vez. Não, a resposta específica. Não estão assegurados nem os que vieram e nem os que ficaram fora por essa circunstância. E esse tempo todo de acompanhamento e esses jogos, eles vão permitir formar conceitos. Construir dentro daquela mesma ideia que me foi colocada antes, que estágio de confiança e que estágio a equipe está, ela está no estágio de afirmação, confirmação e crescimento. Serve para os atletas também nessas oportunidades que são dadas. Obrigado, professor. Obrigado, Edu, Fábio, Fernando. O Tite agora concede entrevista coletiva pelo Facebook, na página da CBF, para os jornalistas de outros estados. Lembrando que o credenciamento para os jogos contra Bolívia e Chile encerra-se no dia 26 de setembro. Para a Granja vai ser divulgado no site junto com a programação, o processo. E um aviso de pauta para os senhores: a comissão técnica estará na Granja Comari na segunda-feira para acompanhar o treinamento da seleção sub-17 que se prepara para o Mundial. Contatem o Gregório, ok? Obrigado.